Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que gera bastante discussão no fandom, que é quem é o melhor vilão, Sebastian ou Valentim? Na saga principal da Cassandra Clare, que é os Instrumentos Mortais, a gente tem dois vilões divididos em uma trilogia cada um. E a primeira é o Valentim e a segunda o Sebastian. E apesar de ser pai e filho, eles têm uma personalidade muito diferente uma da outra e que leva bastante essa discussão de qual dos dois é melhor, qual tem uma personalidade mais forte, qual tem um objetivo melhor como vilão. A gente tem notado que no fandom acontece bastante essa diferenciação entre os dois. E essa diferenciação acaba levando numa discussão em que algumas pessoas preferem um ao outro. Mas eles não são muito paralelos, eles são comparáveis, mas não são exatamente a mesma coisa dos dois lados, entendeu? Por exemplo, as motivações deles são bem diferentes, São né? completamente diferentes. Porque o Valentim, ele, se você for pegar lá nos primórdios, ele tem até que um propósito nobre, né? Agora o Sebastian já justo, bem né, diferente. diria. E que foi se degradando ao longo do caminho, e perdendo o símbolo principal da luta dele e adquirindo outros, né? O Sebastian não. O Sebastian, desde o começo, já tem um objetivo bem simples, que é destruir o mundo como conhecemos e dominar pra ele o que ele quiser ali. A gente pode começar a pensar isso mais ou menos com a história e a origem deles, porque o que leva a um vilão ser um vilão é a origem de como ele cresceu e o que ele passou durante a vida. Por exemplo, a gente pode listar o Valentim como um menino que ele foi desde sempre criado numa família muito famosa, muito rica, né, entre os caçadores de sombras. Na época dele de colégio, ele tinha lá o grupinho de amigos dele que já planejavam algumas mudanças, já visavam esse nova ordem no governo deles. Que na verdade o que eles queriam no início era o quê? Eles eram caçadores de sombras, mas eles tinham que se esconder, né? E eles queriam mostrar para a humanidade que eles eram salvadores, então, né, tipo, buscar nos mundanos mais caçadores de sombras para poder lutar contra os demônios. Até que o acidente em que o pai dele é morto por um ou uma matilha de lobisomens fez com que ele acabasse alterando um pouco a situação do grupinho e pegasse ódio dos membros do submundo. Então ele começou a caçar membros do submundo, culpar membros do submundo por coisas que não haviam sido feitas. A gente pode ver o início disso, né, em um dos contos da Academia dos Caçadores de Sombras, né, que é de fato essa época em que ele começa a fomentar esse ódio sobre os seres do submundo. A culpar, a forjar acidentes só pela desculpa de matar lobisomens, que é a espécie por qual ele pegou mais ódio, tanto que aconteceu toda a história do Luke em cima dos lobisomens. Até então ele podia ser um anti-herói, né? Mas acho que nessa parte que ele acabou pegando ódio pelo submundo, ele acabou sendo um vilão de verdade. Ele deturpou uma missão que seria justa, ou até pode-se dizer que tinha um objetivo. Ele procurava um certo reconhecimento pela proteção que os Shadowhunters davam ao mundo. Ele misturou com esse ódio e acabou perdendo a situação, acabou virando uma procura por reconhecimento, acabou virando uma caça ao ódio dele pelos membros do submundo. A gente pode até também puxar isso pro Sebastian, né? Que toda essa virada na cabeça dele acabou transformando ele em um cara um pouco louco. E aí ele começou a fazer os experimentos. O resultado foi o Sebastian. Que um dia viria a ser o Sebastian, né? Sim, e agora uma coisa que as pessoas elas justificam por gostar do Sebastian, ou porque justificar os atos do Sebastian é porque o Sebastian, na verdade, ele foi criado para ser uma pessoa ruim, né? Já começa com a natureza dele, né? Que é a natureza demoníaca, então meio que as pessoas falam, ele não tinha escolha. Realmente não tinha. A natureza não dele... tinha escolha. A Cass mesmo fala que se ele fosse criado pela Charlotte, se ele fosse criado pelo Valentim, ou se ele fosse criado pela Jocelyn, ele acabaria tendo o mesmo fim. Não importa a criação, porque ele já era destinado a ser um monstro. O que aconteceu com ele foi justamente isso, né? A falta de escolha. Eu acho que quando o Valentim transformou ele no que ele virou, acabou toda a escolha. Ele não tinha mais livre-arbítrio, que é uma coisa que a gente tem. Ele nasceu sem livre-arbítrio. E fora que isso foi reforçado cada vez mais, porque o Valentim, ele treinava ele pra ser um Shadowhunter, entre aspas, né, tipo, guerreiro e todas as técnicas. Um novo entre a espécie. Então ele realmente não tinha escolha
de como ser isso, não quer dizer que vamos justificar os atos dele, porque ele realmente era uma pessoa ruim. Mas isso leva a gente ao argumento de que o Valentim tinha uma profundidade maior como vilão. Traçando um paralelo disso, a gente pode meio que notar que o Sebastian, ele não tinha objetivo como vilão. Ele queria que o mundo queimasse por queimar, sabe? Ah, eu odeio o mundo, eu odeio todo mundo, então quero que queime. O Valentim, ele queria que houvesse queimar, sim, o mundo, só que ele queria, a partir daí, reconstruir um mundo diferente e na cabeça dele melhor. Sim, que na verdade ele procurava uma melhoria que talvez não fosse aplicada a todos, mas pra ele seria uma melhoria. Então era um objetivo. Que o Valentim, ele queria combater os demônios, mas meio que também dominando eles, né? Então ele queria, além de dominar os demônios, dominar a natureza dos demônios. Tanto é que ele fazia os experimentos de fazer os híbridos lá, né? Então, se a gente for notar os métodos que os dois utilizaram, a gente pode notar também que o Valentim adquiriu seguidores, porque gostaram da ideia dele e falaram, não, beleza, esse vai ser o método, ok, a gente concorda. Enquanto o Sebastian tinha escravos, porque ninguém escolheu o fato de ser transformado e virar um seguidor cego dele. Não, e também quem que ia escolher, tipo, perder o planeta em que vive, né? Então, teria que... Se bem que tem gente que escolheria, né? Mas, sei lá, por que você ia se juntar com um cara que numa frase genial dos Guardiões da Galáxia, eu pensei por que defender a galáxia? Bom, eu sou um dos idiotas que vive nela. Sou um dos idiotas que vive nela. Isso seria um ótimo motivo pra proteger. Então, não teria por que a pessoa escolher ser um dos escravos do Sebastian. Já do Valentim, concordar com o motivo dele. A personalidade deles é uma coisa bem discrepante, né? Porque, como a gente estava falando de seguidores, o Valentim, ele era bastante cativante, né? Ele cativava as pessoas, por isso que ele conseguiu os seguidores. Ele atraía seguidores. Atraía os seguidores. Agora, o Sebastian, ele não estava muito preocupado com isso. As poucas vezes que a gente acaba até criando uma certa empatia pelo Sebastian, depois, com a leitura, a gente vai descobrindo que, na verdade, é um personagem que ele criou pra situação X ou Y. Ele quer se tornar... mas ele quer se mostrar humano para as pessoas, elas acreditarem nele, acreditarem que, na verdade, ele não é tão ruim assim, mas a gente acaba... Mas vem que no fim não é bem assim. Concluindo, a gente chegou à conclusão aqui que, como vilania, crueldade, o Sebastian é insuperável, mas a gente segue esse negócio do Valentim ser cativante e a gente acha que ele talvez seja um vilão um pouco melhor, até porque eu acredito que as pessoas têm que ter algum objetivo na vida, seja pro bem, seja pro mal. Então eu prefiro muito mais o Valentim como vilão, mas eu gosto muito do Sebastian também, acho que essa coisa dele querer destruir tudo é sensacional também. A motivação do Valentim torna ele um personagem muito mais profundo do que o Sebastian. Então, o Valentim é um personagem melhor, na minha visão. Como personagem. Ele é um personagem melhor, aonde o Sebastian é um vilão melhor, por causa dessa falta de escrúpulo, dessa crueldade, desse ele não vai botar fogo, vai matar, vai. Mas o Valentim tem os motivos, tem o objetivo, tem o intuito, ele tem uma finalidade, ele faz tudo aquilo por uma finalidade. O Sebastian, pra mim, ele faz e lida com o que aconteceu. E a gente quer saber também qual que é a sua opinião, quem vocês preferem, Valentim ou Sebastian, então deixa aqui nos comentários. Também fala se vocês foram influenciados pelo que a gente falou. Mas coloca o motivo do porquê você prefere um ou outro. Não só prefiro um ou outro. Ou de repente, se você acha os dois um bossas e prefere tipo a Ciri Queen, sabe? Prefere Mordman. Se tem outros vilãs, pessoas más, na série inteira aqui, você acha que faz mais presença do que o Valentim ou o Sebastian, comenta aqui com o motivo, por favor. E se você gostou do vídeo, deixa aquele curtir. E inscreve no nosso canal também. E não se esqueçam também de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que vai estar tudo aqui embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau.